Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu gostaria de tecer um comentário no livro de Apocalipse, no capítulo 10. É um intervalo que existe após o toque da sexta trombeta para o toque da sétima trombeta. Nesse intervalo, o apóstolo João, ele traz nós duas mensagens de suma importância, que vai nos revelar também aquilo que breve estará acontecendo com nossa vida espiritual. Apóstolo João, ele se encontrava nos céus, ele tinha sido arrebatado em espírito e ele estava diante do trono de Deus, e lá Deus traz a ele revelações importantíssimas, revelações que leva o apóstolo a trazer-nos palavras profundas, palavras de alerta, para que nós possamos nos preparar para o grande dia do Senhor. O capítulo 10, ele contém apenas 11 versículos. E eu gostaria de comentar esses 11 versículos. João diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livro aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos e profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra.
Eu fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e disse-me ele: toma e come-o. Ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo, eu comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e língua e reis. Muito bem, amados, nós vemos aqui a leitura deste livro santo no capítulo 11 do Apocalipse. Eu gostaria, sem demora nenhuma, fazer este comentário. Eu quero antes mandar um abraço para a nossa irmã Luciana, vizinha da nossa irmã Eliette. Ela começou a acompanhar os estudos bíblicos com o presbítero Gregório. Não conheço, as pessoas moram no Rio de Janeiro, não conheço a irmã Eliette, nem a irmã Luciana, mas estão acompanhando o estudo, e que esse estudo possa proporcionar a vocês um alimento espiritual para que vocês vençam os obstáculos da vida. O capítulo 10, sabemos que o livro de Apocalipse ele foi escrito no ano 96 depois de Cristo. João diz que ele viu um anjo forte. Ele diz: vi outro anjo forte que descia do céu. Quem é esse anjo? Ao lermos o livro de Apocalipse 1, verso 16, e o livro de Daniel, capítulo 10, verso 5 e 6, nós veremos que esse anjo forte é Cristo. Por que eu posso dizer que ele é o Cristo? Porque ele está vestido de uma nuvem, ou seja, refere-se à glória de Deus, a glória de Deus que está sobre ele, já que ele é o próprio Deus. Está em Êxodo também, capítulo 40, verso 34 a 38. E o que confirma realmente que ele é o Cristo é porque o arco celeste estava sobre sua cabeça. Isso refere-se à paz e à misericórdia. Porque quando Deus ele diz que não haveria mais o dilúvio sobre a terra, ele fez uma aliança e selou com o arco celeste, e este arco celeste estava sobre o seu trono. Assim que o João foi arrebatado, ele diz: eu vi um arco celeste posto sobre o trono, e agora está sobre a cabeça deste anjo forte. Então se refere à paz e à misericórdia. E o que realmente leva-nos a ter a certeza de que ele é o próprio Cristo é porque o seu rosto era como o sol. Era como o sol, corresponde ao grau da glória. E encerrando-nos, para mostrar realmente quem é esse anjo forte, é os seus pés como coluna de fogo. Então, os pés dele têm o poder de pisar, ou seja, refere-se ao julgamento. Quando se rejeita a misericórdia e a paz, então resulta em julgamento. Esse anjo forte que João viu, ele tinha em suas mãos um livro aberto. Lembra no capítulo 5 que João viu um livro selado, escrito por dentro e por fora?
e selado com 7 selos, e não foi achado ninguém que fosse digno de tocar no livro e abrir e desvendar os mistérios escritos no livro. Na verdade, não tinha encontrado ninguém nos céus e na terra que fosse digno de olhar para aquele livro. E agora este livro se encontra aberto na mão deste anjo. Então é o mesmo livro de Apocalipse, do capítulo 5. Mas aqui ele já está aberto, porque nós lemos a abertura dos 7 selos. E agora este livro se encontra aberto na mão deste anjo. Então, o fato é que foi ele mesmo. Se está na mão dele, foi ele mesmo que abriu o livro. Então, este anjo é o próprio Cordeiro, né? E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bom, sabemos que o mar ele tipifica nação, povos, né? E a terra também significa população, ou seja, povos. Mas indica o domínio da qual significa que a justiça já prevalece finalmente nesta terra. Que ele tem o domínio sobre tudo. Quando ele pisa sobre o mar e sobre a terra, os seus pés direitos sobre o mar e seu esquerdo sobre a terra, é que ele toma posse realmente deste planeta. E este anjo forte, ele clamou com grande voz, como quando um leão ruge. Lembra-vos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele aqui mostra esse clamor com grande voz, demonstra o seu poder, a sua vitória. E João diz que quando, havendo ele clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz dos céus que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram ou falaram, e não escreva. E João então ele sabia quais era o clamor desses 7 trovões. Ele diz que os trovões, ele clamaram, mas não foi dado direito para ele revelar-nos. Então, se a João não foi dado o direito de nos revelar o que os trovões clamaram, não cabe a nós tentar decifrar o que esses 7 trovões declaram, ou o que significa. Porque se foi vetado a João, então João, ele, se fosse dado a ele a revelação, então nós poderíamos ter essa revelação. Então, declaro o fato que João sabia, refere-se que ele conhecia o que os trovões falaram, mas nós não foi dado o direito. Aí ele diz: mas ouvi uma voz dos céus que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não a escreva. Então João sabia quais eram, mas foi proibido de nos transmitir. Portanto, não serve especulação aqui. Não cabe nenhuma especulação. Então não cabe a mim tentar trazer, ou qualquer coisa que eu vier falar que as 7 nuvens falaram, seria mentira. Então, o livro de Apocalipse, meus irmãos, é a própria revelação de Deus. Todas as revelações que os profetas da atualidade têm transmitido para a igreja, ele tem que estar baseado em concordância com a palavra de Deus, com as revelações de Deus em sua palavra.
o que foge da palavra de Deus, então é mentira, é engano, e essas pessoas podem ser chamadas de falso profeta. Então, João diz: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita aos céus. Veja bem, ele estava com o seu livro em sua mão direita. De repente, este livro teve que passar para a esquerda, porque ele levanta sua mão aos céus, né? E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, o que nele há, e a terra e as coisas que nele há, o mar e as coisas que estão nele. Veja bem, então, quando ele levanta sua mão aos céus, existe aqui uma probabilidade de que foi a mão direita. Na mão esquerda, ele sustentou o livro. Corresponde a um juramento. Quando você está diante do juiz, que você vai jurar, geralmente você tem que estender as suas mãos direitas sobre a Bíblia. Sempre existe uma Bíblia diante de um juiz, e ele diz: estende a tua mão direita sobre a Bíblia e jura falar a verdade, somente a verdade. O juramento da bandeira, você sempre coloca a sua mão direita apontada para os céus e a mão esquerda sobre o coração. Então, este anjo, ele jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, o que nele há, e a terra e as coisas que estão nela. Indica o fato de que o mundo pertence a Deus, que tudo pertence a Deus, em virtude de que Ele é o seu Criador. E este anjo, ele jura que não haveria mais demora. Então, podemos traduzir que já foi, e que tudo que já é para acontecer, já está acontecendo, que já não vai demorar. Que a oração que Cristo fez, a oração conhecida como a oração sacerdotal, ou seja, a oração do Pai Nosso, quando ele diz: venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, que está a ponto de cumprir-se na sua totalidade, de o reino de Deus ser estabelecido na sua totalidade aqui na terra. Mas é que isto vai ocorrer nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta. Quando esse anjo vai tocar essa trombeta, eu não sei. Estou estudando a palavra de Deus para transmitir aos irmãos. Então, e também para o meu elego espiritual. Então, ele declara o princípio da última metade da grande tribulação, o qual será pior mais que nunca. Será pior do que todas as outras fases da tribulação. Que o segredo de Deus vai se cumprir. Este mistério corresponde à razão pela qual Deus permitiu que Satanás siga seu reinado sobre esta terra durante esses milhares de anos. Como o Senhor tem anunciado aos seus servos e aos profetas. O João, ele ouve uma voz, no versículo 8 diz assim: e a voz que eu tinha ouvido dos céus tornou a falar outra vez comigo, e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, essa voz que ele ouviu é a mesma voz que proibiu ele de escrever o que os 7 trovões haviam anunciado. Essa voz que ele ouviu dos céus disse para ele: não escreva, cele o que você ouviu. E esta voz diz para ele: vai, toma o livro aberto da mão do anjo
que é o próprio Cristo, e que está em pé sobre o mar e a terra, que expressa pela terceira vez que Cristo é apresentado em sua função de domínio, que garante a certeza de todas as ações sobre a terra. E João diz no versículo 9: E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma e come. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, ele foi até o anjo, que é Cristo. Ele pede o livro, então refere-se como o mesmo livro que estava no capítulo 5, ou seja, o livro selado, que agora, após ser aberto, ele estava ainda na mão de Jesus. Ele apresenta, ou seja, a figura de linguagem como um sentido de que nós devemos digerir o conteúdo deste livro. Então, comer aqui significa que nós temos que nos alimentar desta palavra. Esta palavra de Deus, ela é sempre doce, a palavra de Deus sempre é doce. Mas existe alguns momentos que ela se torna amarga para nós. Quando tem a correção, quando traz o julgamento. Neste caso se refere ao julgamento. Portanto, será amargo no ventre. Assim como todo julgamento é amargoso, todo sofrimento é amargo. E João diz, e tomei o livro da mão do anjo e comi. Ele, sem perder tempo, ele passou a alimentar-se daquele livro, digerir o seu conteúdo. E em minha boca era doce como mel, e havendo comido ficou amargo o meu ventre. Indica que estava por vir outro julgamento correspondente à última metade da grande tribulação. Esse julgamento que será um julgamento amargoso e pior do que os outros julgamentos. Então, ele diz, e ele, ou seja, se refere a Cristo, disse-me, importa que outra vez profetize a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, quem disse isso para João? Olha, coma este livro, ele será doce ao teu paladar, mas ao teu ventre ele será amargo. E ele tendo comido, então ele diz, o Cristo disse para ele, importa que outra vez você profetize a muitos povos, nações e língua. Jesus está dizendo a João que ele tem que tomar a postura que ele tomou João para que ele se tornasse um profeta, um sacerdote, que ele deveria profetizar, trazer as mensagens, as revelações aqui na terra, que são a prova de que ele tomaria posse realmente de tudo aqui que existe na terra. Que João deveria revelar isso ao mundo, que vai ocorrer muitas coisas que trará grandes consequências. João tem que continuar profetizando, em efeito, falando sobre, alertando o povo sobre tudo que vai ocorrer dentro da palavra de Deus, das revelações do Apocalipse. Cabe, portanto, amados, a nós que somos servos de Deus, a nós estarmos atentos com a palavra, com as revelações, com tudo que Deus tem trazido a cada um de nós, mediante a palavra
santa e poderosa. Então, este intervalo traz-nos esta revelação. Amanhã eu estarei trazendo o comentário da segunda parte do intervalo e depois estarei falando sobre o toque da sétima trombeta. Eu pretendo trazer todo o conteúdo do Apocalipse passo a passo para que nós possamos alimentar a nossa alma, nosso espírito, crescer mediante a graça, a benignidade de Deus. Que Deus vos abençoe. Agradeço a todos os irmãos que estão tirando um tempinho para analisar o conteúdo do Apocalipse. Aquilo que vocês têm dúvida, se quiser conversar com o presbítero Gregório, o meu WhatsApp é 67 99306 0524. Deixe o seu comentário que estarei analisando e depois estarei conversando com cada um em particular. Que Deus vos abençoe. Amém?